Bom dia, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lilian e hoje nós viemos aqui aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Mas antes da gente começar, quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira, com quantos anos vocês ouviram falar de Jesus? Segunda, quem contou de Jesus para vocês? Vocês lembram? Vamos pensar? Na história de hoje, fala de um menino que desde pequeno ele ouvia a falar de Jesus. A Bíblia nos conta de um menino chamado Timóteo. E Timóteo significa aquele que adora a Deus. Timóteo, ele era bem pequeno e ele já ouvia e aprendia as coisas da Bíblia. Ele aprendeu sobre a salvação, ele aprendeu sobre a fé. E sabe quem contou sobre tudo isso para ele? Foi a sua mamãe. Olha aqui a mamãe de Timóteo. A mamãe de Timóteo se chamava Eunice. Mas tinha mais alguém. Sabe quem? A sua vovó. E a sua vovó se chamava Lloyd. E Eunice e Lloyd contavam as histórias da Bíblia para Timóteo. Timóteo, ele morava numa cidade que se chamava Listra. O pai de Timóteo, ele era grego e ele não era cristão. Ele não conhecia Jesus. A mamãe de Timóteo, ela era judia e ela era crente. Mas mesmo assim, o papai de Timóteo, não sendo crente, então ele não deixava que Timóteo e a sua mamãe fossem na igreja. Eles não podiam ir na igreja adorar a Deus. Mas a vovó Eunice e a mamãe Lloyd não pararam de falar da palavra de Deus para Timóteo. Elas se fortaleceram e persistiram, porque elas acreditavam naquilo que Deus colocou no coração delas. Timóteo, ele já era adolescente quando ele abriu o coração dele para Jesus. Alguns anos depois, lá naquelas histórias que a gente já vem contando dia de domingo, vocês lembram? Que a gente vem contando sobre as viagens missionárias de Paulo? Então, Paulo, ele já tinha visitado a cidade de Timóteo, que é a cidade de Listra. E dessa vez, Timóteo estava voltando para a cidade de Timóteo. Ele voltou para saber como estavam aquelas pessoas, se as pessoas continuavam amando a Deus. Ele queria saber como estavam aquelas pessoas. Então, Paulo voltou à cidade de Listra. E chegando na cidade, ele ouviu falar de um menino que gostava muito de falar sobre a Bíblia, que gostava muito de falar sobre Jesus. E aí Paulo ficou curioso, falou assim, nossa, eu quero saber quem é esse menino. Então ele foi conhecer Timóteo e eles ficaram amigos. Timóteo falou para Paulo que gostava muito também de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Então Paulo fez um convite para Timóteo. Falou para Timóteo, Timóteo, o que você acha de sair comigo em viagens missionárias? Nós vamos sair por esse mundo afora, falando do amor de Deus, pregando o evangelho para as pessoas, aquelas que não conhecem Jesus. E Timóteo achou aquilo o máximo e já topou na hora. Timóteo falou, não, Paulo, eu gosto de falar do amor de Jesus e eu quero ir com você. Então, eles saíram, foi Timóteo e Paulo, por aí, por esse mundo, falar do amor de Jesus. Que coisa linda, não é, crianças? Timóteo, ele é um exemplo para nós. Sabe por quê? Porque ele poderia ter feito qualquer outra coisa. Ele
mas ele escolheu a melhor parte. E qual foi a melhor parte? Ele preferiu aprender sobre Cristo e exercitar a sua fé. Então, crianças, hoje, o meu desejo para vocês é que vocês estudem a palavra de Deus, que vocês cresçam na fé e no conhecimento de Cristo, para que vocês se tornem um bom soldado, equipados para a batalha de evangelizar o mundo e guerrear contra o mal. Amém? E para as mamães, para as vovós, para as titias, que nós possamos ser assim, como Eunice e como Lloyd, que ensinam a palavra de Deus para os nossos filhos, que ensinam o caminho em que eles devem andar, para que eles nunca venham se desviar. Sabe, crianças, eu fico pensando assim, talvez a mamãe Eunice e a vovó Lloyd tiveram muitos desafios. Por quê? Porque elas Eunice tinha um marido que não era crente, então o pai não era cristão. Deviam ter passado por muitas lutas dentro de casa, como acontece hoje em dia. Mas isso não fez com que elas parassem. Pelo contrário, elas continuaram pregando, ensinando Timóteo, foram cada vez mais fortes, não desistiram. E que nós, mamães, vovós, titias, que quando a gente passar por uma tribulação, que a gente permaneça, que a gente persista, que a gente tenha fé e que a gente nunca venha desistir de Jesus, porque Jesus nunca desiste da gente. Amém? Eu quero orar com vocês para a gente encerrar essa aulinha e domingo que vem vai ser outra história, tá bom? Vamos orar e agradecer? Então vamos lá, todo mundo fecha o olhinho, arruma a mãozinha e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de mim. Papai, eu te peço agora, Senhor, entra, Senhor, no lar de cada criança, Senhor. Entra, Senhor, o Senhor conhece cada coraçãozinho, o Senhor conhece o que elas estão precisando, o Senhor sabe, Papai. Entra, se tem um papai ou uma mamãe que não é crente, Senhor, que elas venham, Senhor, se arrepender e se converter a Ti, Papai. Em nome de Jesus, Pai, esse é o meu pedido, Senhor. Muito obrigada, Papai. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um